Bom, pessoal, então nós aqui do programa de educação tutorial de história, né, de história, convidamos todos vocês para a nossa noite, a nossa última noite de palestras do ciclo Comemorar a História e ciclo Pesquisa e Extensão. Gente, essa é a parte que vocês falam. Agora sim, então, gente, nesses 4 meses de aprendizagem que a gente teve, foi muito interessante, foi muito importante também. E a gente teve a oportunidade de, parafraseando o Proust agora, nessa última aula que ele teve da professora Mônica, ele fala que o que ele fez foi humanizar a humanidade dentro de cada um de nós, um cuidadoso e incessante trabalho de construção da história. Eu acredito que nosso exercício tenha sido um pouco esse também. Nós percebemos que as nossas instituições elas foram capazes de ultrapassar as expectativas convencionais sobre a formação acadêmica, né? Nós repensamos paralelos e conexões entre realidade física e digital com os professores Marcos, Marcelo e Cleiton. Nós analisamos possibilidades de narrativas sobre a democracia e formas de atingir e englobar diferentes públicos com as professoras Heloísa e Sandra. Nós fruímos das múltiplas manifestações de medievalismo presentes nos séculos XIX e XXI com as professoras Flávia e Cláudia. Conseguimos obter respostas às nossas velhas indagações e juntos delinear novas questões para nossos futuros encontros que virão. Bom, então, antes de mais nada, eu gostaria de convidar a nossa professora e tutora, Cláudia Boa, para fazer algumas palavras aqui para a gente começar depois a palestra. Olá, boa noite. Estou vendo que tem gente chegando ainda. Basicamente, eu estou vindo aqui num papel de professora, orientadora, doutora, agradecer a presença de vocês. Sem a presença de vocês, o evento não teria tido a longevidade que teve ao longo desse semestre. Então, nós passamos por momentos complicados para efetivar esse evento, que é um evento que nasceu de um desejo de comemorar os 10 anos do curso e comemorar em grande estilo, com grandes nomes de professores e historiadores que contribuem para a reflexão, né, e constituíram minimamente um pouco da história, seja historiográfica, seja efetiva do curso de História da UFRN. Então, para nós é uma tremenda alegria ter a presença do professor Alex Degan, um dos iniciadores, né, dessa longa trajetória, e a gente espera que seja longa mesmo, de efetivação e construção do curso de História na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas eu preciso nomear alguns atores que foram, acho que, essenciais pela iniciativa, pela criação, pelo primeiro start nessa ideia de valorizar a nossa história enquanto curso formador, de valorizar os diálogos postos, né, dentro dos espaços formativos do curso de História, mas também apresentaram algo que para nós, professores, né, formadores, é essencial, e a gente acha que é o primeiro grande caminho para a formação de um professor intelectual, historiador, né, capaz de fazer a diferença no cenário contemporâneo com essa molecada da educação básica, que é a autonomia, né? Então, eu agradeço demais aos petianos, que lá na Filiaraxá, por conta desses espaços da vida, encontraram a professora Heloísa Starling e resolveram promover um evento, trazendo ela para cá e com ela toda uma organização, né, que constituiu nessa estrutura de evento, que valoriza a trajetória do curso de História e, mais do que isso, nos coloca para pensar como atores sociais e como agentes efetivos, né, da construção desse curso, a importância que tem, né? O ensino, a pesquisa e a extensão, nas suas várias interfaces, na longa temporalidade, então da história antiga, a história ultra contemporânea, ou do tempo presente,
para constituir esses seres sociais e esses intelectuais, porque, bem ou mal, é assim que a gente quer formar o nosso professor, um professor que seja autônomo, intelectual e capaz de construir cotidianamente uma abordagem histórica para além da teoria e dos conteúdos, né, mas que ela conduza a ações sociais comprometidas e responsáveis. Então eu agradeço muito, e aqui eu vou fazer uma listinha, que essa ideia do evento ela nasceu de algumas pipoquinhas dentro do PET, que são alunas de tão ativas, né, de tão inquietas, que fizeram o evento acontecer. Então eu agradeço nominalmente, né, a Amy, a Karen, a Laura, a Bárbara, que estiveram lá junto com a professora Heloísa Starling na FIA Chá, e que foram, bem ou mal, as figuras centrais para a promoção inicial desse evento, mas também queria nomear aqui o trabalho de todos, né? Letícia, Agnes, Alana, Ana Luísa, Emmanuel, Gabriela, Juliana, Júnior, Laís, que é a nossa mais nova ingressante, Laura, Lucas e Mariana, que estão junto com a gente fazendo não só, né, o PET se constituir enquanto um grupo de formação importante, por dar novas oportunidades de aprendizagem, de atuação profissional para esses estudantes de formação, né, esses historiadores de formação, mas por justamente fazer o que é o lema do programa acontecer, né, que é promover a autonomia, promover a discussão qualificada e buscar, acima de tudo, apesar de todas as diferenças, fazer com que o grupo prospere. Né? Então eu agradeço muito todos vocês, sem vocês o evento não aconteceria, a iniciativa foi de vocês, o trabalho até aqui imenso, né? Porque montar evento não é fácil, trazer caixa para cá não é fácil. Foi todos vocês, então muito obrigada mesmo pela disposição e espero que no semestre que vem, na realidade do ano que vem, né, dezembro do ano que vem, 10 anos de PET na PET História, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a gente consiga manter esse ritmo de evento e de discussão e de transformar esse programa, que é tão importante para a formação, foi para a minha geração, né, para a geração do Cleiton, que está aqui, e para tantas outras que vieram depois de nós, e ainda é um programa ativo, um programa que nasceu em 1979, está aí, né, um pouco diferente, mais burocrático, mais aberto à diversidade, mas ainda com o mesmo propósito. É uma formação autônoma, integral e comprometida, né, com a qualidade do pensamento histórico, no caso do PET História, e com o diálogo incessante com a comunidade, que é a nossa proposta primordial. Então, obrigado mesmo. E aí eu queria de novo agradecer Sandra, Cleiton, que estão com a gente desde a primeira edição do ciclo de palestras. Agradecer ao Alex, que veio, né, de Santa Catarina para cá e se dispôs a fechar com chave de ouro esse evento. Ao Wagner, que aceitou o desafio, né, de mediar a mesa com o Alex. E a todos os presentes aqui hoje, que para a gente é um motivo de muita alegria poder fazer esse evento acontecer com a qualidade que ele teve até aqui e com uma promessa de manter essa qualidade para as comemorações dos 10 anos de PET no ano que vem, tá bom? Então, obrigada pela presença e vamos começar, né? Bom, pessoal, e é com grande alegria que nós discutiremos hoje o tema História, o exercício da eterna vigilância, com os nossos queridíssimos professores Alex Degan e Wagner da Silva Teixeira. Eu convido os professores para compor a mesa, por favor. Bom, temos aqui o professor Dr. Alex Degan, que possui graduação em História, mestrado em História Econômica e doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo. É professor adjunto de História do Oriente Antigo do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina.
tem experiência na área de história com ênfase nos seguintes temas: história antiga, história das religiões e história da Ásia. E também temos o professor Dr. Wagner da Silva Teixeira, que possui graduação e mestrado em História pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, Unesp de Franca, e doutorado em História Social pela Universidade Federal Fluminense. É professor adjunto do curso de História da Universidade Federal do Triângulo Mineiro em Uberaba. Desenvolve pesquisas na área de História do Brasil e do mundo, com ênfase nos seguintes temas: educação e política, esquerdas, movimentos sociais e cultura política. Desenvolve projetos de extensão universitária na área de cinema e ensino de história e foi presidente da ANU Minas Gerais, gestão 2014-2016. Passamos a palavra então para o nosso professor Wagner. Boa noite a todos e todas. É com muita alegria, muita satisfação que estou aqui mediando esse debate, essa palestra do professor Alex, encerrando esse ciclo de comemoração dos 10 anos do curso de História. Gostaria de parabenizar a Cláudia, a tutora, e todos os petianos e petianas por essa iniciativa e dizer que, dando tudo certo, ano que vem nós iremos comemorar os 10 anos do ELACS, e desde já eu conto com o apoio, a colaboração e a participação de vocês nessas comemorações que iremos fazer em 2020. A universidade é nova, então nós estamos comemorando vários ciclos de 10 anos, várias iniciativas que estão aí completando 10 anos. Esse ano, o ano que vem, e é muito importante que a gente pare e reflita, e faça um balanço aí do que foram esses 10 anos. Como nós fizemos esse ano, em relação ao curso de História, é importante também que a gente faça no ano que vem. Tanto em relação aos PECs, além do curso de História, se não me engano, o PET de Serviço Social, o PET de Edição de Saberes, e eu estou esquecendo de algumas. Letras, matemática, não sei, química, todos foram em 2010. Então seria um ciclo importante no ano que vem. Bem, gostaria de agradecer a Cláudia pelo convite de mediar essa mesa, ter a oportunidade de estar aqui ao lado, muito mais do que um colega de profissão e durante anos foi um colega do departamento, mas é um amigo, um irmão, meu compadre, um companheiro de grandes jornadas acadêmicas, jornadas culturais e, por que não, algumas etílicas, da qual nós fizemos e fazemos parte, e ainda teremos uma longa jornada em todos esses campos. Nossa amizade é uma amizade bastante forte, e mesmo com a distância agora, continuamos atuando e partilhando essa relação, que inclui, claro, vários outros colegas aqui do departamento, o Cleiton, o Tico, que não aparece no show ainda, vamos puxar o orelha dele, e outros colegas que também partilharam vários momentos comigo. Então a gente enfrentou aqui, tivemos a oportunidade com o Alex de enfrentar vários desafios, como a Cláudia colocou, o Alex entrou aqui bem no início, assim como nós, em 2010, participou de todo o processo de construção do curso, colaborou muito com esse processo de construção. Nós passamos por vários momentos dentro do curso de História, então teve aquele momento inicial de fazer lista de livros, lembra? O Alex dedicou muito a isso, temos a maior lista de livros desta universidade. Nenhum curso de graduação, são 27, nos superou nesse levantamento, esse empenho que nós tivemos em aumentar a nossa biblioteca. As bibliotecárias receberam a lista assim, como? Aí nós tivemos que cortar, aí nós cortamos a quantidade de títulos, cortamos a quantidade de volumes por título, podia 5, 6 livros. Então tivemos momentos como esse, e era muito rico
nós aproveitamos mesmo, foi prazeroso fazer isso. Então tivemos também um momento muito importante da matriz, um momento fundamental do curso, em que nós reformulamos a matriz curricular, mudando bastante, tornamos ela mais sensível, enxugamos a parte obrigatória, inserimos as eletivas. Então fizemos várias coisas. As semanas de história, nós chegamos à 9ª semana de história, o ano que vem teremos a 10ª semana de história. Eu acho que hoje, com muita tranquilidade, muita alegria, com toda a certeza de dizer que nós somos um dos melhores cursos de graduação dessa universidade. Se não é melhor. Modéstia à parte. Então, isso é resultado de muito trabalho, de muito enfrentamento. Não foi fácil, não é fácil, nós sabemos que não será fácil. Então, o Alex passou por todo esse processo, choramos muito a sua ida, e fizemos vários despedidos, e todas as vezes que ele vem aqui, a gente continua fazendo esses despedidos. Então, a gente comemora quando ele chega, e comemora, não com aquele sentido, mas enfim, isso. Bom, boa noite, né? Eu vou tentar fazer várias coisas aqui hoje que são difíceis para mim. Primeiro é não chorar. Eu já estou chorando. Então, é muito emocionante. 10 anos de curso, né? Eu tinha. Tentei, queria estar na semana, não pude. E ver pessoas assim, Maíra, Macu, os meus colegas, né? Fábio Friso, Fábio Fonseca, né? Então aqui, vocês aqui, Fábio Fonseca. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, 10 anos, e eu vou tentar, como eu me sinto muito à vontade aqui com vocês, eu me sinto em casa, eu falo, vai me ocupar, né? Cleiton, Sandra, assim, somos irmãos espirituais, né? Então eu vou fazer uma conversa. Eu não vou ler o texto, primeira vez que eu faço isso, no evento, né? Eu vou tentar falar, eu vou tentar falar de coisas que podem ser muito simples, não é? Mas que têm mobilizado um pouco a minha reflexão. Quando a Cláudia me contou, então obrigado, Cláudia, né? Minha parceiraça também, obrigado, Pet, obrigado, Ielax, como o nosso aqui diretor eleito, não é? Curso de História, Departamento de História, obrigado ao STM por tudo, né? Se eu sou gente, hoje eu acho que é responsável em grande parte por isso, né? De fato. Quando a Cláudia entrou em contato comigo e pediu um tema, eu sugeri esse, né? O exercício da eterna vigilância. E como acontece com muitas coisas da minha vida, eu esqueci o tema. Aí quando ela me pediu para, olha, você, e aí, vai vir, tá aqui a passagem, as diárias, eu preciso pensar, né? E é um título forte, isso que eu quero dizer, né? Eterna vigilância, um exercício. Eu vou tentar discutir isso com vocês, quer dizer, para que serve estudar, fazer história? Eu acho que a questão é essa, é algo que a gente fala no curso todo, a gente fala depois, quando trabalhamos com profissionais de história. O nosso ofício, né? E eu vou defender aquela ideia que nós somos mais do que necessários hoje, nós somos fundamentais, não é? E vou começar com uma data. O historiador, né, gosta muito de data, 1992, que é uma data que o Patrick Jerman, um medievalista, no livro Mitos das Nações, começa o livro dele. Ele começa dizendo exatamente que em 1992, em fevereiro de 92, não é? A União Europeia começava de fato a dar os seus primeiros passos, não é? E que não se tratava apenas de uma integração econômica. É bom dizer isso, né? Isso é importante, mas para além disso eles pensavam uma união aduaneira, mas também a reforma de Bolonha, uma série de publicações e livros com Jacques Legoff, o governador, para se pensar uma ideia de Europa, não é? Então essa ideia muito otimista de uma integração continental, um continente marcado no século XX por duas grandes guerras. 92 também foi o ano da Rio 92, não é? E é muito importante a gente resgatar isso nesse momento.
Mas o Brasil era referência mundial em uma discussão da sustentabilidade, quer dizer, a ideia de pensar na cúpula da Terra, que era o nome oficial, não é? A relação entre meio ambiente e desenvolvimento, não é? Então foi um grande evento, me lembro bem de 92, de como esses dois eventos eles passavam para nós um otimismo, não é? Do que seria esse final do breve século XX, e um começo de um século XXI mais repleto de esperanças. Todavia, 92 também nos legou lembranças tristes que a gente vem a lamentar. 17 de março, o atentado à Embaixada de Israel em Buenos Aires, 29 mortos. 6 de dezembro, a destruição da mesquita de Babri, no norte da Índia, uma mesquita do século XVI, né, foi destruída por radicais hindus. Até hoje não se sabe o número de mortos, mas por baixo 2.000 mortos. E no dia 2 de outubro de 92, o massacre do Carandiru, onde 111 presos, indefesos, mas presos, são quase todos pretos, ou quase brancos, quase pretos e tão pobres. E pobres são como podres, e todos sabem como se tratam os pretos. Né? Lembrando lá Caetano e Gil. Então, 92 foi um ano impactante. E o curioso é que esses cinco acontecimentos que trago de 92, chocantes, impactantes, de qual a gente não sai diferente de nenhum deles, todas essas ações que buscavam ou a integração ou a exclusão, elas almejavam, de alguma forma, uma relação com o passado. Quer dizer, o passado como uma âncora que sustentava projetos de futuro. Não é? Todas elas. Então, desde uma ideia de Europa, uma compreensão de como o mundo lidava com a natureza, as relações religiosas entre hindus e muçulmanos, entre muçulmanos e judeus, não é? E esse pesado legado da escravidão e da desigualdade no Brasil. Então, todas essas questões nos colocam, hoje sempre, de forma muito urgente, por que a gente deve estudar a história. Veja, essa não é uma questão dada. É bom a gente, enquanto profissionais, não esquecer disso. Ela nunca foi dada, ela é fundamental, vou defender aqui que ela é essencial, por quê? Mas essa não é uma questão retórica. Por que a gente estuda história na escola? Existiam outras disciplinas no século XIX, outras disciplinas de ciências humanas que se estruturavam ali, que também poderiam cumprir esse papel. Eu como gosto muito de pensar em ensino de história, e devo isso ao curso de história daqui, que me colocou na deliciosa obrigação de pensar os estágios, de ponderar sobre essa formação do historiador acadêmico e do historiadora professora. Se nós pegarmos a grande parte dos manuais e dos documentos, né, que normatizam a nossa profissão, estudar história basicamente está ligado ao quê? A formação do cidadão crítico, autônomo, né? A história como um campo que alarga os horizontes de expectativas, de referências sobre o passado, que vão ajudar a fundar, vão ajudar a fundar, a alimentar, a fertilizar um campo da consciência histórica, da cultura histórica mais amplo, que ele tenha referências para lidar com o mundo, não é? Ou seja, eu aprendi muito aqui na UFTM a entender as funções sociais da história. Eu gosto mais dessa problemática alemã do que a problemática, sei lá, inglesa ou a francesa dos usos do passado, não é? Que a função social da história, ela diz, nós temos funções sociais, nós temos obrigações para com a sociedade, nós estamos disputando espaço com o Nando Moura. E o que isso quer dizer? Não é? Em praticamente todas as grandes reformas do ensino escolar do século XX, que a história foi alvo, esta foi uma questão fundamental. Todas, da América, da Ásia, da África, essa necessidade de construir, de formar a velha utopia grega da paideia, de formar o cidadão, não nascemos prontos,
formar tanto na questão técnica como na questão humana, ela perseguia e persegue esses projetos. Os National Standards dos Estados Unidos, em 94, isso fica evidente, um interesse muito genuinamente assim, belo, de pensar não só a história estadunidense, mas a história dos Estados Unidos como uma nação multiétnica em ebulição no mundo global. O National Curriculum na Inglaterra, no começo dos anos 80, se arrastando até a década de 90, a mesma questão estava ali, latente, a necessidade de se pensar um cidadão do Império Britânico, do Reino Unido, do Reino Unido, para além dessa mitologia do Império Britânico. Não é? Em 96, com a LDB e com os prolongamentos, os PCNs da base nacional, isso também fica evidente no Brasil. Quer dizer, todas as versões da base traduzem isso de forma muito clara. A necessidade de formar o cidadão, de formar a cidadã autônoma, crítica, ativa, não é? A gente pegar o Nehru, primeiro-ministro da Índia, final da década de 40, começo da década de 50, essa era uma questão central desse político indiano. Ele tomou uma Índia formativa, de forma caracterizada por diversas religiões, etnicidades e línguas. Então ele pensava que a constituição de uma Índia plural, ela deveria passar pelo ensino escolar de história, não é? Que contemplasse isso, que formasse uma Índia com essas características. E no caso da Alemanha, esse é um caso muito interessante, muito estudado, isso se torna evidente, não é? No pós-guerra. Não é por acaso que toda uma geração de Klaus Berger e Georg Hilsen, não é? Vão se formar exatamente nesse... eles nascem entre guerra, não é? Ou imediatamente no final da Segunda Guerra, eles vão ter que lidar com esse peso que foi esse passado da Alemanha na primeira metade do século XX e pensar essas funções sociais da história, não é? A produção de uma nova Alemanha para além daquele triste passado nazista. Mas, aí seguindo um texto magistral do canadense Christian Laville, não é exatamente isso que na prática a gente observa. Não só a história escolar funciona como a única arena da história ensinada, o que é ótimo, que nós não somos os donos, os historiadores e historiadoras não têm monopólios do passado, senão isso é tudo muito chato, não é? Como o princípio fundamental da matriz escolar da história, e também da matriz acadêmica da história, que nasce no século XIX, continua imperando de forma assim, quase que, não vou dizer incontestável, ela é contestada, mas é difícil tirar esse princípio, que é o quê? A identidade nacional. Então, por mais que todas estas experiências que eu citei para vocês, dos Estados Unidos à Índia, não é, tenham projetado grandes objetivos de aprendizagem, na formação de um cidadão, a gente viu isso, né, Wagner? Estávamos concretamente na base, no final das contas, o que pegou foram os conteúdos. Foram os conteúdos, não é? Não as funções sociais da história, isso que para nós é muito óbvio, mas para a escola sem partido não é, eles combatem isso. A história não é, ela não deve fomentar essas funções sociais, né? Depois a gente pode pensar o que seriam essas funções sociais, mas enfim, reconhecer a alteridade, eu vou falar um pouco disso no decorrer do texto, não é? Mas o grande foco desses debates estava sempre centrado nos conteúdos, e os conteúdos como elementos que vão eliminar a construção de uma identidade, de um ser nacional, não é? A história também serve para isso, essa também é uma função social da história, constituir o que é ser brasileiro, mas ela não se resume para isso. E mesmo a construção do que é ser brasileiro, ou indiano, ou estadunidense, ela não deve passar, pelo menos no meu entendimento, da compreensão da formação de uma identidade mesquinha. Não, ela deve ser, primeiro, a percepção de que as identidades são fluidas, elas não são monolíticas, e cada um de nós aqui é portador de várias identidades, botafoguense, palmeirense, mineiro, paulista, enfim,
conservador, liberal, de esquerda, todos nós somos portadores. Isso é fluido, isso não é dado, isso é construído também individualmente e coletivamente. Então, a ideia de a construção da identidade como princípio da história, isso não é o problema. O problema se constitui num entendimento de identidade nacional, que eu vou passar a conversar um pouco com vocês aqui. A Base Nacional mostrou como esse foi o conteúdo que mais deu discussão. Me lembro bem que o Jornal Nacional dedicou, acho que todos 6 minutos, e todos os conteúdos da base, o único que recebeu uma matéria do Jornal Nacional Central foi o conteúdo histórico. Todos os políticos de diversas orientações se posicionaram por nesse campo. Intelectuais públicos, intelectuais acadêmicos. Essa é uma discussão muito, muito quente. Por exemplo, nos Estados Unidos, os National Standards, que eu disse lá atrás, essa questão ela foi levada ao Senado americano. Foi levada ao Senado americano. E qual era o teor do debate? Eram os objetivos de aprendizagem, as funções sociais da história. Eu quero ensinar a história para que o aluno reconheça a alteridade, a diferença, que ele entenda a pluralidade dessas camadas temporais. Não. O que se discutia ali era o risco presente nessa reforma de corrosão de uma identidade americana, chamada WASP, América Branca, Anglo-Saxã e protestante. Então, o risco que esse tipo de ensino poderia ofertar na aprendizagem. E essa proposta foi derrotada no Senado de forma unânime. Não recebeu um voto, apenas um senador se absteve. Todos os outros votaram contra a reforma. No Reino Unido, a Margaret Thatcher se orgulhava de dizer que de todas as suas realizações como primeira-ministra, a diluição da reforma escolar de história foi a que ela mais gostou de se engajar pessoalmente. De novo, o temor da diluição, das grandes glórias do Império Britânico, do ser britânico. No Brasil, nós perdemos uma oportunidade única de debatermos universidades, escolas, sociedade, para que serve a história, que história queremos. Nós literalmente, desculpe a redundância, fomos atropelados pela história, com a queda da Dilma, Temer. Então, toda aquela discussão muito interessante e rica que a base vinha suscitando, ela foi completamente atropelada, desautorizada. Nós perdemos em grande medida isso. E na Índia, aquele projeto do Nehru, uma Índia pluriétnica, hoje esse projeto está contestado de cima a baixo. O partido do Narendra Modi, do primeiro-ministro indiano, o partido do povo indiano, é um partido de raiz hindúvita, é um partido nacionalista de raiz hinduísta, mas que entende que o ser indiano é, antes de mais nada, o hinduísta. Isso num país que fala várias línguas e professa várias religiões. Então, o ensino de história na Índia também tem sido, nos últimos anos, reformulado por completo. Então, desde do surgimento das religiões de matriz ligadas ao subcontinente, como o indiano, como o hinduísmo, e o budismo, e o jainismo, mas o islamismo, o cristianismo, só para ficar no campo religioso, esses universos eles estão sendo rediscutidos no material didático da Índia de uma forma de perversa. Um exemplo que eu posso dar, os pontos fundamentais para a estruturação das comunidades islâmicas na Índia, evidentemente que não vão coincidir com uma compreensão assim, positiva dos hinduístas, não é? Então isso é a matriz de muito aborrecimento e de derramamento de sangue. Os exemplos eles podem ser dados assim aos borbotões. A gente poderia ficar aqui a noite toda, que seria muito desgastante, não é? E aí volto de novo ao Patrick Darrow, eu comecei com 92, não é? Nós temos aí uma paisagem envenenada, um terreno poluído, em que a história e essa preocupação com as funções sociais da história
elas acabam sendo dirigidas para a constituição de uma ideia de ser nacional, para a constituição de uma identidade muito em oposição ao outro. Isso é problemático. E é nesse ponto que eu convido todos e todas a gente pensar se chamar de eterna vigilância. Acho que o nosso ofício, antes de mais nada, é isso. Não é? Como diz o Patrick Gerry, é dever do historiador observar esses usos e abusos, parafraseando Finley, não é? E soltar o verbo. Essa é a expressão que ele usa. Isso pode parecer uma coisa boba, não é? Presa a manuais, história, mas não é bem assim. No dia 22 de junho de 2011, um empresário norueguês chamado Anders Breivik, ele protagonizou na Noruega um assustador atentado terrorista no centro administrativo de Oslo e a poucos quilômetros de Oslo, numa ilha chamada Utøya, ou Toia, desculpa. Esse indivíduo, ele explodiu de forma remota um carro do centro administrativo de Oslo, enquanto a polícia se dirigia ao centro da cidade. Ele navega até essa pequena ilha, fantasiado de policial. Essa ilha, ela comportava naquele dia um acampamento de jovens estudantes da juventude do Partido Trabalhista Norueguês. E ele promove um verdadeiro massacre dos jovens. Ao todo foram mortos 77 pessoas, 69 jovens abatidos nesse acampamento. Segundos antes do Breivik partir para o centro de Oslo, ele posta na internet esse documento, um documento de 1.500 páginas. Ele demorou 9 anos para escrever, em fóruns de discussão na internet. Esse documento vocês encontram na internet para baixar. Não faço votos a que vocês leiam, né? Mas enfim, é um documento que o título já nos diz algo. 2083, uma declaração europeia de independência. E abaixo, as inscrições em latim que nos dizem o seguinte: em louvor da nova cavalaria, pobres cavaleiros de Cristo e do templo de Salomão. E ali, uma cruz vermelha, a cruz templária. O Breivik se apresentava nesse documento como um cavaleiro. Um documento que é muitas coisas. Ele é desde um manifesto até um manual, onde ele vai descrever passo a passo como se deve protagonizar um atentado terrorista. Mas a palavra que mais aparece de forma reiterada no documento é Islã. O documento é um texto, uma reflexão, um manifesto, uma proposição de ataque ao que ele entende como um processo de islamização da Europa. Ele dá até um nome, ele inventa, ele pega isso de uma dessas teorias conspiratórias, a chamada formação da Eurábia. Por isso 2083, que quando esse ano, se os europeus não se movimentassem, a Europa deixaria de ser Europa. Seria essa Eurábia. E ele elenca motivos para essa preocupação e para essa ameaça, o que ele identifica como uma ameaça, não é? Motivos que basicamente se resumem às grandes 4 bestas do apocalipse da extrema-direita. Primeira besta, um medo irracional e por isso mesmo incontrolável do nacionalismo. Não é? Então, e não só do nacionalismo, mas o que ele também identifica como a matriz de uma identidade europeia, que é o cristianismo ocidental. Então, este medo dos europeus do início do século XXI têm de ser de exercerem as suas nacionalidades, não é? Terem orgulho, não é, da sua identidade cristã ocidental, segundo Breivik, levaria a um suicídio cultural e uma diluição progressiva
desses nacionalismos, desse orgulho ocidental, vou usar palavras que estão no manifesto, promovidas por um globalismo, não é? Por uma perspectiva multicultural, em grande medida alimentada pelo liberalismo de Bruxelas, pelos burocratas da União Europeia. Isso é uma crítica interessante que ele compartilha com o partido da esquerda. Né? Retirariam das comunidades locais todas as suas capacidades de decisões de fóruns locais, sequestrariam desses indivíduos as suas autonomias plenas. Esse é o primeiro grande temor que ele identifica como causador dessa ameaça da Eurábia. O segundo, os vários tipos de feminismos. Afinal de contas, as mulheres ocidentais europeias, iludidas, doutrinadas por este medo irracional do local, por essa perspectiva globalista de integração, elas progressivamente deixariam de cultivar uma ideia de mãe, de matriarca, passariam a ostentar um ódio à família, aos filhos. Ao contrário, as mulheres islâmicas não. Elas que, estou sendo irônico aqui, não odeiam as famílias, não odeiam as crianças, vão continuar tendo famílias numerosas, que no continente europeu, até 2083, produziria uma bomba demográfica. A Europa deixaria de ser ocidental, cristã, branca, e seria mediterrânica, africana e árabe. Esse é o segundo demônio. O terceiro, relacionado com esse, a mestiçagem. A mistura. Uma integração não só cultural, mas ideológica, que produziria um relativismo cultural fatal para o Ocidente. Mais uma vez, sangraria esse Ocidente frente ao Islã. E aí eu abro um parênteses, é muito interessante nesse manual, nesse manifesto do Breivik, que ele usa vários exemplos empíricos para comprovar a sua tese, que o exemplo central que ele usa para mostrar, está vendo como a mensagem é um problema, é o Brasil. É o Brasil. Olha aí. Ele usa dois grandes exemplos. Ele fala de várias nações, mas ele reiteradamente fala do Brasil e do Paquistão. E por fim, a quarta grande besta do Apocalipse, que fertiliza esse medo irracional da identidade, os feminismos e a mestiçagem, encontram-se na escola de Frankfurt, no marxismo. Então, além de produzir as músicas dos Beatles, não é? O Theodor Adorno também tinha um grande plano que infestou e dominou os governos e as universidades, a começar por esse perigosíssimo palestrante, não é? Produzindo ideias e reflexões que vão relativizar esse patrimônio cultural europeu, tornando a Europa e o Ocidente uma presa facilmente deglutida para o inimigo islâmico. Quer dizer, eu usei uma série de palavras aqui que nós encontramos hoje no nosso cenário político: globalismo, o marxismo cultural, o ataque ao feminismo. Mas é impressionante perceber como o que poderia ser um devaneio tóxico encontra uma concretude capaz de chegar à presidência da República. Então é impressionante isso. Em 2013, vou trabalhar com outro exemplo agora, não tão dramático como esse, mas que se conecta com isso. Em 2013, um historiador belga chamado David Engels, não tem nenhum parentesco comigo, professor da Universidade de Bruxelas, professor, colega nosso, Frismo, de História Antiga, a cadeira de História Romana, ele publica esse livro, Le Déclin, O Declínio, a crise da União Europeia e a queda da República Romana. É um livro impressionante. E ele traça um paralelo entre a República Romana em crise, o fim da República Romana, no século I a.C., a República Romana, que seria, na sua essência, um Estado aberto, republicano,
viril, não é? E que, envolto a uma crise muito aguda, reage de que forma? Se transformando em um Estado autoritário e conservador. Ele produz o cesarismo, ele produz César. David Engels olha para o passado romano e compara e aproxima e traça uma série de paralelos muito profundos com a crise da União Europeia do século XXI. O que produziu a crise da República Romana, segundo David Engels? A rejeição dos valores tradicionais romanos, deixaram de ser viris, republicanos, e a construção de uma nova identidade imperial, coletiva, mediterrânea, baseada em ideais universalistas. Quer dizer, o paralelo que ele observa com a União Europeia fica claro que, assim como isso levou a República Romana à queda, e essa temática da queda é muito importante para nós historiadores e historiadoras, não é? Do fim, essa ameaça estaria aí, essa gente aqui. Bom, com certas pessoas não vai rolar. Você, fora. Eu quero dizer para vocês é o seguinte: se nós de fato quisermos viver numa cultura democrática, numa sociedade democrática, nós precisamos também desenvolver estas habilidades. Elas não estão dadas. E, no meu entendimento, o ensino de história e das humanidades, das artes como um todo, contribuem de forma muito profunda para isso. É a função desses campos. Aqui eu me espelho muito num livro de uma filósofa estadunidense chamada Martha Nussbaum. Ela tem um livro fantástico chamado Sem Fins Lucrativos. Ela vai exatamente discutir por que as humanidades são importantes para o bom funcionamento das democracias. Quer dizer, mesmo diante de tantas indiferenças, inverdades, infortúnios, desprestígios, nosso ofício é urgente, é urgentíssimo. E aqui eu tenho que dizer uma coisa para vocês de todo o coração. Com todas as dificuldades que nós podemos enfrentar aqui na UFTN e fora da UFTN, eu já tenho alguma experiência, alguns cabelos brancos para entender que estas pessoas, elas vão passar. E que nós temos que se vingar desses indivíduos estudando e estudando. É isso que eles não querem, que a gente saiba, que a gente aprenda, que a gente discuta, que a gente reflita. Então isso é importantíssimo, nosso ofício é central no mundo de hoje. Eles passarão, eu passaria. Vamos nos vingar estudando e não perdendo de vista a função social da história, mais destacada, a de sim, volta ao começo do texto, a de formar indivíduos autônomos e críticos, a levá-los a desenvolver as capacidades intelectuais e afetivas mais adequadas a uma democracia. E quais são elas? Quais são essas capacidades que eu aponto aqui? Que se encontram não só na história, mas no ensino das literaturas, das artes, das letras. Né? Por exemplo, elas são essenciais para o desenvolvimento do exercício de pensar e de imaginar o que nos torna humanos e o que torna as nossas relações humanas. Imaginar com simpatia, com interesse, a difícil situação do outro. Ter compaixão não pelo igual, isso é fácil, mas ter compaixão pelo outro. As humanidades, elas nos auxiliam a desenvolver o raciocínio crítico, a propor ideias ousadas, a compreensão empática das diferentes experiências. Eis o campo fértil do ensino histórico, que nenhuma democracia consciente pode abrir mão. Toda democracia moderna
também é uma sociedade na qual as pessoas se diferenciam muito, enormemente, segundo um gigantesco número de questões. Questões de gênero, de religião, geracional, de regiões. Mas isso é um problema central das democracias. A gente precisa trabalhar isso. O indivíduo eleito, seja para a reitoria ou para a presidência da República, ele tem um impacto direto na vida das pessoas que discordam dele, o que aumenta enormemente a sua responsabilidade. Um modo central de nós projetarmos e avaliarmos as nossas ações educacionais também, ou seja, um modo central deve focar nisso, no desenvolvimento destas habilidades. Não se trata aqui de dizer que a ciência objetiva, as ciências duras, não é? E as técnicas, elas são expressivas. Não estou dizendo isso. Elas são fundamentais, mas a gente tem que conhecer que outras habilidades também devem ser promovidas. O que nos leva a duas questões difíceis que nós temos que, coletivamente, como uma categoria profissional, enfrentar. Primeiro, como a gente avalia esses objetivos? Ok, então vamos formar, vamos também observar no campo educacional a formação desse cidadão crítico. Como é que a gente avalia isso? Como é que a gente mensura isso? Claramente, as experiências avaliativas que nós temos aqui não estão mirando nisso. PISA, SARESP, SAREG, o foco é outra coisa. O que nos leva à segunda questão. O foco, grande parte desses grandes modelos de avaliação estão centrados no interesse econômico. Então é importante ter no alicerce de uma política educacional ações que a médio e longo prazo fomentem o crescimento econômico. As pessoas aprendam a pensar raciocínio matemático. É mais ou menos o que a nossa base acabou colocando, né? Então, as grandes áreas prioritárias é o raciocínio matemático, lógico e as linguagens. As outras elas vão ser... eu me lembro quando eu comecei a dar aula de história na educação básica, eu tinha 4 aulas de história por semana. Agora são 2, né? Então, isso é visível. Então, assim, exemplos dessa volúpia, desse desejo de pensar um ensino voltado apenas para a bonança econômica, a gente pode também apontar vários, mas eu vou pegar um só, que me é bastante caro. Agora eu estou estudando Índia, então estou encantado com tudo que eu leio. Um dos estados do norte da Índia, da fronteira do Paquistão, é o estado do Gujarat. É um estado que até a década de 80, 70, ele era um estado importante, mas ele não tinha uma pujança econômica grande. E os políticos desse estado resolveram promover, na década de 80 para cá, uma série de reformas educacionais que limaram quase que por completo o ensino das artes e das ciências humanas e investiram exclusivamente em matemática, física, química, computação, língua inglesa. Pois bem, estamos aqui no começo do século XXI, então nós já temos um tempo para avaliar a experiência de Gujarat. Isso deu certo. Gujarat hoje é o segundo estado mais industrializado da Índia. É um estado, também o segundo, que responde pela maior porção do PIB na Índia. Gujarat é conhecido como um estado que forma trabalhadores eficientes, tecnicamente eficientes e obedientes para executar projetos. Deu certo? Deu certo, Pedro? Da onde veio Narendra Modi? Gujarat. Ele é o grande líder do nacionalismo indiano. É a grande figura da extrema-direita indiana. Veja, da extrema-direita. Não estou falando da direita, ou da centro, ou da centro-esquerda. Essas figuras que vão construir na sua oficina do exercício da política, esse meio irracional do mundo. A pátria política dele é esse Estado. Esse é um Estado onde o partido
do povo indiano tem as maiores proporções de votação. Em 2012, uma loja foi aberta em Gujarat, de roupas, uma roda chamada Hitler, cujo símbolo é a suástica. Houve uma gritaria mundial e a loja foi fechada. Evidente. Mas acho que vocês entenderam o que eu quero comunicar. Os riscos que esse tipo de política privilegia única e exclusivamente uma abordagem econômica pode infringir nas democracias. Ou seja, produzir crescimento econômico não significa produzir democracia. Está aí o caso da África do Sul, no apartheid. Está aí o caso da Índia moderna. E assim, eu gostaria de concluir apontando, mais uma vez, a urgência do nosso ofício. A vigilância contínua, em homenagem ao Clayton, do exercício da crítica. Patrick Gerry nos alertou sobre a necessidade de soltarmos o verbo na denúncia do lixo tóxico que assombra esse vale do passado para envenenar o nosso presente e inviabilizar o nosso futuro. Eu acredito que essa é a nossa função social mais importante. E como afirmou Martha Nussbaum, à medida que a ganância e o narcisismo lutam contra o respeito e o amor, todas as sociedades modernas perdem rapidamente a batalha, já que elas, essas forças da ganância e do narcisismo, alimentam outras forças que conduzem à violência, à desumanização, e deixam de alimentar as forças que conduzem a culturas de igualdade e de respeito. Eu lembrei aqui daquela música do Chico, a Caravana, que ele fala: o medo é, como que é? Filha do medo, a raiva é a mãe da covardia, não é? Isso, uma sociedade amedrontada, um ensino que fomenta esse tipo de coisa, um passado que instrumentaliza isso, não vai produzir coisas muito boas. Se não insistirmos na importância crucial das humanidades e das belas artes, elas vão desaparecer gradativamente, simplesmente porque elas não dão lucro. Elas não dão lucro. Só que elas fazem algo que é muito mais precioso do que isso. Elas criam um mundo no qual vale a pena viver. Pessoas que são capazes de enxergar os outros seres humanos como pessoas completas, com opiniões e sentimentos próprios, que merecem respeito e compreensão. E nações que são capazes de superar o medo e a desconfiança em prol de um debate gratificante e sensato. Era isso que eu tinha a dizer a vocês. E eu acho que é esse o nosso grande desafio hoje nessa cabeça do século XXI. Pensar o ensino de história que cada vez mais se volte para isso, não é? A gente produzir essa sociedade, esse mundo no qual vale a pena viver. Eu vivi 8 anos aqui do qual eu vivi com muita intensidade, do qual valeu muito a pena viver. E é por isso que eu me mobilizo para passar isso para os meus alunos e alunas. Muito obrigado.